bom estar aqui de volta, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para nós. E hoje Deus tem colocado em nossos corações falar sobre o seguinte assunto: Senhor, olha as ameaças deles. E o texto está baseado no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma circunstância bastante peculiar nessa época, enquanto todos estão preocupados com a ameaça do coronavírus. A igreja do Senhor também tem que cuidar de outras ameaças, muitas das vezes nessa fase sendo criticada, e a ponto de a sociedade muitas das vezes não compreender a importância ou a necessidade das igrejas. Muitos irmãos até também no desejo de se posicionar como uma igreja relevante, uma igreja que confia em Deus, às vezes desejosos mesmo de fazer a vontade do Senhor, se perguntam como nós podemos fazer a diferença nesse tempo. E a gente observa aqui nesse texto, e você vai entender na medida que a mensagem for sendo trazida, a gente observa que o tema desta reunião de oração da igreja primitiva, a igreja recém-nascida em Jerusalém, era as ameaças que eles estavam sofrendo por parte das autoridades religiosas, depois das autoridades governamentais daquela região. E Pedro e João acabavam de vir da prisão, eles tinham sido detidos e agora testemunhavam para a igreja que haviam sido ameaçados se continuassem pregando o nome do Senhor Jesus e a ressurreição dentre os mortos. E então ele leva esse problema para a comunidade de fé, para os irmãos, para a igreja, como um perigo real que eles estavam enfrentando. E a gente fica assim imaginando o que eles fariam agora, uma vez que estavam confinados dentro daquele cenáculo e impedidos, de certa maneira, por enquanto, com ameaças de pregar. Eles poderiam desistir de falar de Jesus, eles poderiam decidir então resistir, porém se escondendo, fugindo de alguma maneira daquela situação, ou eles poderiam enfrentar aquele problema que eles estavam encontrando. E o apóstolo Pedro e João, eles estavam trazendo aquele assunto para a igreja, para que juntos eles pudessem buscar a Deus sobre esse assunto. Irmãos, que coisa sábia, né?
eles escolheram enfrentar aquela circunstância. Mas como eles iriam fazer isso? Como eles fizeram isso? Né? E essa reunião de oração, ela traz para nós alguns detalhes sobre como eles e como nós devemos agir diante de circunstâncias que nos ameaçam, como igreja, de anunciar o Evangelho. E uma coisa que eles fizeram aqui foi, primeiro, eles não ignoraram o perigo que eles estavam correndo, não é? Então, quando Pedro falou para eles que as autoridades, os sacerdotes haviam proibido eles de pregar sobre Jesus, eles levaram a sério. A igreja levou a sério aquilo. Às vezes, quando a gente ouve falar de que agora mesmo, nesse período do coronavírus, a gente ouve falar, mas parece tão distante, né, que alguns irmãos foram presos porque estavam reunidos em sua própria casa, orando e buscando a Deus, ou que algum pastor foi ameaçado por alguma lei, algum decreto de fechar sua igreja a todo custo, ou que em algum outro lugar a igreja do Senhor foi criticada, ouviu-se críticas, né, que estaria interessado em abrir, né, os seus templos e reunir as pessoas por motivações erradas. Nós começamos a perceber que há ameaças no ar. E quando nós escutamos isso, talvez você que tenha acompanhado as redes sociais, às vezes a gente pode ter uma atitude de indiferença, podemos achar isso não tem nada a ver. Ou podemos ser ingênuos, pensando assim, não tem nada de diferente aí, todo mundo tem que fazer a sua parte, e a igreja não está recebendo uma atenção especial de ninguém, não é? Não há um interesse de que a igreja ela se cale ou que ela fique reclusa nessa situação, como todos os demais. Também a gente pode ver, às vezes, que além da ingenuidade, além da indiferença, pode haver também aqueles que começam a esbravejar, começam a reclamar. Mas, irmãos, a atitude da igreja aqui em Jerusalém foi escutar que havia um problema. E isso é um bom começo. Eu acredito que essa fase vai nos ensinar algo muito importante sobre o futuro, não é? Porque há um perigo real para a igreja do Senhor. Não é? Nós escutamos pessoas importantes desse país, pessoas que já, né, são autoridades muito conhecidas, dizendo que pastor de fato devia ser preso, né? Igrejas que abrissem deveriam ser fechadas à força. Então, talvez você escute isso e pense assim, isso é culpa de algum pastor, de alguma... Mas é muito mais do que isso, irmãos. A nossa liberdade, ela está correndo perigo, sim, de todos nós. A outra coisa que observa aqui é que eles buscaram compreender o que estava nas Escrituras a respeito do que eles enfrentavam naquele momento. Você observa que quando a igreja começa a orar, é claro que o passo seguinte que eles deram depois que ouviram aquilo que Pedro falou sobre a ameaça foi orar. Mas pelo teor da oração a gente observa que eles estavam conscientes de que as Escrituras falavam sobre aquilo que eles estavam passando. E a gente observa isso porque eles lembram alguns textos da palavra de Deus, alguns salmos, onde estava escrito que quando o Senhor Jesus, quando o ungido de Deus se levantasse, as autoridades iriam se erguer contra ele, tentar destruir o seu povo, o seu legado. Então eles oram em cima do que a palavra fala. Isso é importante para nós também. O que a Bíblia diz sobre esse tempo que nós estamos vivendo? Eu não vou aqui falar sobre esses detalhes, porque ficaria muito longo, mas em Mateus capítulo 24, a gente observa, isso é importante, a gente notar aqui,
naquela palavra de Jesus explicando sobre o final dos tempos, uma parte dela ele diz: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. É claro que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus antes dos problemas maiores, como chamado grande tribulação. Mas o Senhor Jesus falou que próximo à sua vinda já haveria um princípio das dores. E nós precisamos estar conscientes, irmãos, que nós vamos passar por esse princípio das dores se já não estamos passando por eles. O coronavírus talvez seja apenas um detalhe de tudo aquilo que ainda vem pela frente. Eu conversava esses dias em casa que, ainda que creiamos que o arrebatamento vem para a igreja, uma parte da igreja crê assim, que o arrebatamento vem antes de uma grande tribulação. Porém, mesmo vindo antes, virá muito próximo aos fatos dessa grande tribulação. E tudo que estará acontecendo no mundo vai nos afetar antes da volta do Senhor. E o Senhor nos aconselhou a nós estarmos em oração, a nós vigiarmos para não esfriarmos na fé, para não nos unirmos às orgias, às coisas deste mundo. O Senhor nos dá a direção clara, a gente precisa olhar esses textos da palavra de Deus e orar sobre isso, juntos, de uma forma muito clara, muito consciente do que nós estamos passando. Foi isso que a igreja fez. A igreja começou a recordar o que as Escrituras falavam sobre a vinda do Salvador e o que iria acontecer naquele período. Nós também precisamos voltar para a palavra e ver como nos afetará os acontecimentos que estão por vir, que já estão acontecendo. Então, agora também, irmãos, a gente observa uma outra coisa. Além de não ignorar o perigo, além de buscar compreender o que a Bíblia dizia sobre aquele momento histórico que eles estavam vivendo, eles começaram a orar unânimes. Ou seja, o problema não era dos apóstolos, o problema não era de Pedro, o problema não era de João que haviam sido presos, o problema era de toda a comunidade da fé em Cristo. Porque todos estavam interessados em permanecer servindo o Senhor. Quando nós entendemos isso, que quando a igreja sofre alguma ameaça, não importa se é num país asiático, não importa se é na América Latina, não importa se é aqui no Brasil, onde a igreja do Senhor estiver ameaçada, todos nós que cremos no Senhor Jesus estamos ameaçados e precisamos orar de forma unânime. Recentemente nós tivemos uma oportunidade de orar juntos em todo o país e ainda houve, assim, nem todos concordam, concordaram que tivesse esta oração em conjunto. Ora, não é hora para isso. Eu creio que nós precisamos deixar com Deus julgar os corações, mas aquele que crê em Jesus e que deseja orar, e que deseja nesse momento interceder por esse país, nós precisamos estar juntos, irmãos, em oração. Então, cabe ao Senhor, até porque estamos em nossas casas, não é? Cabe ao Senhor escutar a oração, sondar corações. Mas eu creio, em nome de Jesus, que todos nós precisamos, unânimes, invocar o nosso Deus. Amém? Eles fizeram isso. A batalha era de todos. E eu creio que devemos nos unir, sim, àqueles que creem no Senhor Jesus e orarmos. E, por fim, eles decidiram continuar pregando a palavra de Deus. Eu diria, irmãos, que o que é mais difícil para nós nesse tempo, nem é tanto o templo estar fechado. Não são simplesmente as questões da nossa liberdade de ir e vir, ou de um comércio estar fechado, ou tantas outras coisas que são, sim, muito difíceis. Mas nós precisamos entender o que é indispensável para nós como igreja. O que está fazendo falta para o mundo é a pregação da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Observe que Pedro e João, ao levar este perigo de serem proibidos de pregar o Evangelho, isso é o que incomoda aquela igreja. Eles começam a orar, não para que eles tivessem acesso de novo ao templo de Jerusalém, não para que eles não fossem perseguidos ou para que não acontecesse, não, mas para que Deus lhes desse coragem para eles continuarem pregando sobre o Senhor Jesus, porque isso era algo indispensável, algo que eles não abriam mão. Eu temo que não seja essa a nossa principal preocupação de um modo geral, mas que seja em nome de Jesus. O mundo está sentindo falta de uma igreja ousada, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, esses apóstolos escolheram enfrentar aquele sistema, não para defender seus direitos, mas para defender o direito e a liberdade que tinham de continuar anunciando que há um Salvador verdadeiro, que há um Deus que nos ama, que há um Deus que se importa conosco, que há um Deus que vale a pena a gente continuar falando sobre Ele, porque Ele sim pode solucionar os problemas, Ele sim pode trazer a resposta ao coração que está aflito, em qualquer época, em qualquer tempo, no nosso também. Jesus precisa continuar a ser pregado. E aqui a gente observa que eles pedem ao Senhor: dê-nos ousadia, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E ouvimos, tendo eles orado, o lugar em que estavam reunidos estremeceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus ousadia. Eu estou pedindo, eu quero da parte do Senhor. Essa palavra é para mim. Peçamos ao Senhor ousadia para pregar a este mundo o que está acontecendo, mostrar o que a palavra de Deus diz e anunciar a este mundo que há uma solução, há uma saída, mas está muito próximo o momento de todos nós nos encontrarmos com o Senhor, nos encontrarmos com Deus, e aí sim a verdade virá à tona e não haverá mais tempo nem mesmo para sonhar com o mundo maravilhoso que nós idealizamos, porque o verdadeiro reino que vai permanecer, que vai prevalecer pela eternidade, é o reino do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos sabiam disso. O que estava em questão era a atuação da igreja em continuar levando este reino adiante. Que assim seja também em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar com você, nós buscarmos de Deus uma bênção para a nossa vida. Senhor, me uno agora com cada irmão, cada irmã, que crê no Senhor Jesus, que acredita, Senhor, na intercessão, que acredita, Senhor, na necessidade de voltarmos às ruas, sim, para pregar o Evangelho, de anunciarmos aquele que ainda não sabe, meu Deus eterno, que há um Salvador, o único, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a não ignorarmos, Senhor Deus, este momento histórico que nós estamos vivendo como igreja, que faz parte da palavra do Senhor para os últimos dias, para o princípio das dores, que nós venhamos, Senhor Deus, a estar alertas, que nós venhamos, Senhor Deus, a tomar a decisão de que nós não vamos fechar os nossos lábios, mas vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que é anunciar esta palavra que salva, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Esta palavra ficou um pouco mais longa, mas que Deus possa, se você ouviu até aqui, que Deus possa abençoar a tua vida e compartilha com o seu irmão, com alguém que você considera que deveria estar ouvindo também esta mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.